Bom dia, Vietcongs. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia. Vamos lá. Hoje teremos aí, hoje 18/8, terça-feira de 2020, o ano da pandemia. Vamos continuar as aulas de Capri Estamos quase acabando esse conteúdo. Depois só vai ter mais um pouquinho de instalações, que eu acho legal, a parte de instalações vocês verem. E aí nós vamos fazer a avaliação final. E aí é só alegria, né? Se Deus quiser, a maioria aprovado ou reprovado. Não é verdade? Agora lascou-se que o mouse não está funcionando. Então vamos retornar de onde a gente parou. Deixa eu colocar aqui. Márcio, tem dois, troço doido desse. Apresentar uma tela, uma janela. Cancela. Você tem esse aqui, vou botar esse aqui. Pronto. Agora aparece. Pronto. Compartilhando aí. Eu acho que na última aula nós paramos aí. Correto? Muito bem. Vou tirar minha linda face a face aqui. Deixar só o áudio. E vamos para a apresentação. Ok? Nós paramos aqui na última aula. Falamos dos alimentos, resíduos agroindustriais, já falei deles aqui. E paramos nos suplementos minerais. Lembrando que isso aqui ainda é a parte inicial de nutrição. Depois a gente vai entrar na alimentação por categoria animal. Ok? Então, o que é um suplemento mineral? Como diz o conceito aí, ó, como vocês podem ver. Mistura balanceada de macro e microminerais baseada em cloreto de potássio. Por que cloreto de potássio? Né? Vamos lá. Vou começar a explicar de trás para frente. Por que cloreto de potássio? Porque muitos estudos já foram feitos aqui nos solos, né, nas áreas de pastagem brasileiras, e viram que o potássio é um dos minerais deficientes na maioria dos solos brasileiros. Por isso, entra o potássio. E o cloro, porque é o elemento básico do sal comum, né, que é a base dos sais minerais, que é o cloreto de sódio. Então, o cloro ele também ajuda no balanço eletrostático aí das membranas e no equilíbrio da osmolaridade do sangue. Por isso, são baseados em cloreto de potássio. Os suplementos... sim. Fala que é uma mistura balanceada de macro e micro minerais. Você já deve ter estudado isso, né? Quando vocês estudaram aí a adubação de solos, né? Os macros minerais, né? Potássio, né? Cloro, manganês, cálcio, sódio, os micros, molibdênio, zinco, são 10, se não me engano, né? Não vou lembrar de todos de cabeça aqui, mas depois eu mando para vocês a lista. Por que tem que misturar todos eles? Porque a alimentação dos animais, quando ele come, por exemplo, só pasto, é uma alimentação muito pobre em diversificação de alimentos. Então, o animal está lá um tempo todo no piquete e muda para outro. Aí ele está comendo basicamente o quê? Só o pasto. Então, ele vai mudar o tipo de pasto. Será que aquele pasto vai ter todos os macro e micro minerais que ele precisa? Dificilmente, se é um alimento só. Então, o ideal é que a gente tenha uma alimentação balanceada, com vários alimentos, para cada um fornecer um pouco de vitamina, um pouco de minerais, e somar tudo isso, né? Ter a quantidade total de macro e micro minerais. Como os animais, a maioria das vezes, eles são criados em sistema pasto, com pouca diversidade de alimentos, por exemplo, você dá pasto e dá um pouquinho de concentrado para suplementar, né? Naquele concentrado tem uma mistura maior de alimentos, mas muitas vezes falta. Então, para garantir que não falte nada de minerais, você dá um sal mineral ou suplemento mineral. Quando
fornecer sal, tem que pensar o quê? Quais são os minerais deficientes na alimentação? Nós estávamos falando disso agora, né? Se a alimentação dele é só pasto, esse pasto provavelmente vai ser rico em alguns minerais e deficiente em outros. Quais são? Isso vai depender também do solo. Que solo que está sendo cultivado? Então, qual é o perfil daquele solo? Ele precisa de adubação de quê? Porque se o mineral não tem no solo, como é que ele vai ter na planta que se nutre, né, dos minerais do solo também? Fica difícil. Quais são em excesso na alimentação? Por exemplo, se ele come só capim com sal mineral e água, né? A alimentação dele durante o dia todo. Então, o mineral tiver em excesso no capim, vai estar em excesso na alimentação dele. Provavelmente, né? Muito provavelmente. Quais são as interações entre esses minerais? Por exemplo, o cálcio com potássio, o cálcio com fósforo, né? Tem muita relação, muito estudo da interação entre esses minerais no organismo do animal. E quais são os distúrbios relacionados aos minerais? Muita gente tem a crença no campo aí de quando o animal está roendo muita madeira do curral, das árvores e comendo terra, diz que é deficiência de mineral. Ah, porque ele está comendo porque está com deficiência de mineral. Pode ser uma das causas, mas não é a causa exclusiva disso. Né? Como eu falei antes, né, os elementos deficientes nas pastagens e, consequentemente, no tecido dos animais no Brasil são: porque na pastagem no tecido, que a maioria se alimenta ainda no Brasil, cria pasto. Então, o principal alimento é o pasto. Se está faltando esse nutriente no principal alimento, vai faltar no animal também. Então, são o fósforo, o cobre e o cobalto, né? Os que faltam em maior quantidade. E o potássio também, que eu não esqueci de botar aqui, né? Mas esse aqui se destaca, principalmente o fósforo. E o que tem em excesso nos solos do Brasil, consequentemente nas pastagens, é o ferro, né? É o mineral que tem aí, não precisa colocar grande quantidade deles no sal mineral. Mas tem que ver também se esse ferro é o ferro disponível para a absorção do animal, né? Porque às vezes tem muito ferro no solo, mas não é um ferro disponível para a planta absorver e, consequentemente, para o animal quando consome essa planta. As principais interações a gente chama de sinergismo e antagonismo, né? Então, esses nomes bonitos vocês estão vendo aí, ó. Então, antagonismo vem de quê? Né? De antagônico, né? Então, o que é antagônico? É que é oposto. Então, é uma relação de oposição. Um está contrário ao outro, está oposto ao outro, não está ajudando o outro. E sinergismo vem de uma energia positiva ou de uma relação positiva de um com o outro. Então, sinergismo quer dizer o quê? Quando os elementos juntos têm sua absorção no trato gás no trato digestório do animal aumentada com função metabólica na mesma célula ou no mesmo órgão. Quer dizer que quando você come, por exemplo, o cálcio mais o fósforo, eles vão atuar junto e um vai beneficiar a atuação do outro e vice-versa. Né? Então, isso é sinergismo. Eles estão atuando juntos, como mostra aqui, ó. Eles estão atuando juntos. No caso de animal, né, o animal come o alimento, os minerais que estão dentro dele, ele não digere, ele apenas absorve, né? Então, ele faz a absorção dele e aumenta a função metabólica na célula ou mesmo no órgão. Se aquela quantidade de cálcio que chega, por exemplo, lá no osso, faz bem para o osso, e a de fósforo chega junto também, que vem junto com o cálcio, por exemplo, também melhora a qualidade do osso, a solidificação ou a resistência, então é uma relação de sinergismo. Mas se o cálcio chega no osso e ele traz junto com ele o fósforo e um atrapalha o outro, né, e não melhora a qualidade daquele osso, né, a rigidez ou a resistência, aí seria uma relação de antagonismo, que é o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Quando o metabolismo de um elemento prejudica o metabolismo do outro. Exemplo, competição por sítio de absorção. Acontece lá no intestino. No intestino, os minerais, né, uma molécula do mineral vai ser absorvida pelo um canal, às vezes por uma proteína, né? E essa passagem a gente chama de sítio de absorção. Às vezes tem competição. Por exemplo, quer entrar um cálcio e um potássio junto. Aí ele não aceita esse sítio de absorção, ele só aceita um por uma vez. Então eles vão competir. Se entrar um, o outro não entra. Então, o metabolismo de um vai prejudicar o metabolismo do outro, porque ele absorveu um e não absorveu o
o outro. Isso é só um exemplo, né, mais simples. Depois eu mostro outros exemplos para vocês. A relação mais conhecida entre esses minerais é a relação de cálcio-fósforo. Por que eu coloquei que é mais conhecida? Para todos os animais, tanto os ruminantes, perdão, para todos os animais ruminantes, tanto bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, é conhecida essa relação de cálcio-fósforo. No campo, o povo fala que é 2:1, ou seja, no suplemento mineral tem que ter 2 quantidades de cálcio para 1 quantidade de fósforo. E em monogás também, para aves e suínos também tem essa relação também conhecida cálcio-fósforo. Ela vai mudar um pouquinho em relação a ruminantes, mas não... Mas existe também essa relação lá para esses animais. Vamos lá. Não deve ficar abaixo de 1,2 de cálcio para 1 de fósforo. A relação ideal é 2:1, 2 quantidades de cálcio para 1 de fósforo. Vamos lá. O excesso de cálcio, ou seja, estiver acima de 2 aqui para 1, até certo nível, se não for muito exagerado, são tolerados sem grandes perturbações no organismo do animal, ok? Não gera vários prejuízos, não vai prejudicar tanto o animal. Já o contrário, não é verdadeiro, ou seja, o elevado teor de fósforo, né? Por exemplo, aqui tiver 2:2, né? Prejudica a absorção do cálcio. Então, você faz um balanço mineral que essa relação aqui está elevada de fósforo, o que vai acontecer? Esse cálcio que tem pode ser até a quantidade certa que o animal precisa, só que ele não vai conseguir absorver tudo. Vai sair nas fezes e na urina. Muito provavelmente nas fezes, perdão. Se não absorve, vai ser nas fezes. Quer dizer o quê? Que o animal não vai conseguir reter o cálcio no corpo a quantidade que precisa. Por quê? Porque ele não comeu a quantidade que precisa? Não, ele comeu, mas porque o fósforo prejudicou esse metabolismo dele, mesmo se dando a quantidade certa de cálcio, aquela de fósforo em excesso fez o cálcio, o animal não absorveu o cálcio. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer de osso fraco, né? Osso poroso, deficiência no balanço eletrolítico do sangue ou do equilíbrio ácido básico, né, do sangue também, que o cálcio também ajuda esse balanço. Aqui é uma questão que eu trago sempre, porque isso aqui é muito comum na prática, né? Então, pode fornecer suplementação mineral de bovinos para caprinos e ovinos? O que é muito comum que eu estou falando? As pessoas, por exemplo, às vezes tem uma fazenda e cria principalmente bovinos, mas tem um lote ali de ovinos, né, ou de caprinos menor, que é para consumo próprio, para comer de vez em quando ali, no Natal, no aniversário de alguém, vai abatendo um, abatendo o outro ali. Às vezes vende quando está um pouco em excesso, mas o fato é que é muito comum ter fazendas que criam os bovinos e também criam os caprinos e ovinos. E aí o que acontece? Como a pessoa vai comprar sal mineral para os bovinos que vai comprar em grande quantidade, porque os animais são maiores e consomem mais, ele aproveita que tem aquele mineral lá e já fornece para os caprinos e ovinos, né? Aproveitando que já está lá, é mais prático e já faz isso. Mas isso é correto? Sim ou não? Um minuto de silêncio para você responder. Pelo amor de Deus, vizinho, que tá demais. Pronto, responderam ou não? Vamos lá. Pode fornecer suplemento mineral de bovinos para caprinos e ovinos? Não. Por que não pode? Porque pode ocorrer intoxicação crônica por cobre, esse elemento aqui, ó. Né? Por que pode ocorrer intoxicação por cobre? Porque o sal mineral do bovino, aqui, ó, ele tem maiores quantidades de cobre do que é recomendado para caprinos e ovinos. Então, se o animal continua consumindo esse mineral que é para outra espécie, né, o que vai acontecer? Ele vai acumular quantidade de cobre no organismo que pode levar à intoxicação. Pode levar aqui à intoxicação. Ok? Então, essa intoxicação não é assim de uma hora para outra também, depende de alguns fatores, né? Então, esses fatores a gente chama que os animais são mais predispostos, quer dizer o quê? Mais fácil de se intoxicar. O que são e o que vai tornar ele mais fácil ou mais difícil de se intoxicar? Esses fatores, quais são deles? Né?
Raça, sexo, idade são um deles. Por exemplo, tem raças que são mais tolerantes do que outras, né? Por exemplo, a Suffolk e a Texel são raças menos tolerantes, quer dizer que se intoxicam mais fácil. Níveis mais baixos de cobre já vão se intoxicar, né? Idade, nós falamos aqui da idade, ó. Então, animais jovens, até 4 meses, são mais susceptíveis, ou seja, mais fáceis de se intoxicar, né, do que animais mais velhos. Então, você pegou aquele cobre lá dos bovinos e bota lá para aquele lote de cabrito, de borrego, e todos os dias estão consumindo um pouco, então a chance de ocorrer uma intoxicação e ele começar a apresentar um sintoma de alguma doença é maior, né? Aí você vai correr atrás de tentar comprar um remédio na casa agropecuária para aplicar no bicho para tentar recuperar, que o animal está apático e você não sabe o que é. Às vezes é o que ele está comendo todo dia. Intoxicação aguda é quando o animal consome mais de 500 partes por milhão de cobre de uma refeição, ok? Então, intoxicação aguda é aquela, é igual quando você vem uma febre de uma vez, assim, bem rápido, né? Então, aqui intoxicação aguda do mesmo jeito. O que é intoxicação crônica? Ele vai sentir aqueles sintomas devagar, mas está todo tempo sentindo aquele sintoma. É quando tem ingestão prolongada, né, de mais de 12 partes por milhão durante a refeição. Então, todo dia está consumindo um pouquinho, né, mas esse pouquinho é acima de 12 partes por milhão. E aí ele começa a apresentar sintomas de intoxicação, né, o animal um pouco debilitado, aquele animal que você vê ali, abre as pálpebras dele, está mais amarelado, e o animal não consome direito, e ele não responde bem, não tem um desempenho igual aos outros. Então, ele está com uma intoxicação crônica e às vezes você nem percebe. Pode ser função dessa uso inadequado do mineral errado. Ok? Então, nós vimos aí os dois tipos de intoxicação, a crônica e a aguda. Vimos a relação da idade, né? E tem a relação do sexo, né? Que é machos e fêmeas, né? Uns podem ser mais resistentes que os outros. Então, isso que a gente viu da aula anterior e dessa aula é um apanhado geral das informações mais importantes sobre a alimentação desses animais. Perceba que silencioso. Gente, aqui, pronto. Agora a gente vai ver um pouco das recomendações de alimentação por categoria. Lembrando, gente, isso aqui não é um curso específico de alimentação de caprinos e ovinos, nem de criação. Então, aqui tem algumas recomendações de categoria que vocês vão ver que é... O que é uma recomendação? É um norte, né? Quem fez topografia sabe o que é o norte. O norte é uma orientação para você, a partir daquela orientação, continuar um trabalho e ver se você pode fazer, por exemplo, se eu falo assim, 800 gramas de concentrado por dia. É uma orientação. Então, seu animal, você vai saber que ele vai comer próximo daquilo, né? Às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais, depende muito de cada condição, né? Então, quando vocês veem essas quantidades que falam, quantidade de ração, quantidade de não sei o quê, normalmente é uma orientação, né? Não é uma recomendação exata, a não ser que seja medicamento, né? Aí vem na bula falando a dose certa, você tem que seguir a bula, aí já é diferente. Então, alimentação por categoria. A gente tem que lembrar quais são as categorias. Que categoria é essa aqui? Esse aqui é um ovino. Quem que está com o trabalho dessa raça aqui? Depois se manifeste. Então, esse aqui é um borrego. Isso aqui também, ó, esse de baixo aqui é da mesma categoria dele, né? Então, esses dois aí, ó, esse aqui de baixo, esse aqui são a mesma categoria, né? São os filhotes. Esse aqui, a gente, como é de espécie diferente, chama de borrego, e esse aqui do cabrito. E esses dois outros aqui também são da mesma categoria. Eles são o quê? Matrizes e reprodutores, né? Então, isso aqui é a matriz e o filhote humano. Mas não tem só essas duas categorias, né? De matrizes e reprodutores e filhotes. Também tem os animais na verdade a gente chama de cria, né? Animais de recria e animais de engorda. E os outros são animais de reprodução. Os animais apresentam melhor desempenho quando a gente trabalha essa alimentação voltada com um objetivo específico. Seja o objetivo da criação, se é para produzir carne ou produzir leite. Porque eu sei que é uma cabra para produzir leite e eu vou vender aquele leite, é meu produto, então eu tenho que ter uma alimentação para ela tentar produzir o máximo de leite possível.
Se não é, ela é produção de carne, então eu, por exemplo, na fase de lactação, eu tenho uma alimentação para manter o score dela e manter uma produção de leite adequada para alimentar a cria, só isso. Mas se a outra é para produzir leite, tem que ter leite para a cria e ainda ter mais leite para eu poder vender esse leite. Então a alimentação vai ter que ser diferenciada. Muda de acordo com a idade. De acordo com a idade, eles vão mudando as categorias, né? Que é borrego, cabrito, cabrita, marrã, né? E cabra, bode, carneiro e ovelha. Né? Cada categoria ela vai ter uma demanda nutricional diferente. Normalmente, animais mais jovens precisam consumir uma ração com maior concentração de nutrientes, e os animais mais velhos vai diminuir um pouco, a não ser que sejam animais de reprodução. Aí, em algumas fases da reprodução, precisam de um aporte maior, por exemplo, na época de produção de leite. Sexo, né? O sexo, as categorias do sexo são macho, fêmea e animais castrados inteiro, né? Bom, o macho ele pode ser macho castrado, o macho inteiro, e a fêmea só, categoria das fêmeas. Mas também tem fêmeas de reposição, fêmeas primíparas, né? E fêmeas múltiplas, né? Que já pariram várias vezes. Também vai mudar a exigência dela, então a alimentação muda um pouco. O peso também tem muito a ver com a idade, estão correlacionados, e são fatores que a gente usa para verificar se a alimentação e o manejo geral está correto, né? O peso, a idade aqui, ó, com o peso, né? Eles têm que estar similar. Porque, por exemplo, se na idade estiver ok, né? Então, o animal chegou, por exemplo, em 6 meses, vai ser selecionado para reprodução, mas o peso não está ok, então alguma coisa ficou errada. Provavelmente no manejo da alimentação, porque não ganhou o peso adequado. Mas chegou com peso muito rápido, antes da idade esperada, ou aquela raça é precoce, né, e tem um desempenho que você nem imaginava, o manejo foi tão bom, que você pode, por exemplo, abater ela antes do prazo, ou ela está com uma superalimentação que está ganhando mais peso do que o esperado. Se for para o abate, beleza, você encurtou o período de abate, mas se for para reprodução, pode comprometer a reprodução. Então tem que ficar atento nesses dois índices aí para trabalharem juntos. Depende da fase da vida reprodutiva, que fase é essa? Por exemplo, pensando numa fêmea, a fase da vida reprodutiva dela é gestação, lactação e estação de monta, né? Quando ela vai emprenhar para começar uma nova fase de gestação. Dentro da lactação tem fases diferentes. Se for o macho, se for o reprodutor, estação de monta, que é a época de reprodução, né? Que vai ter um desgaste maior. E a época fora da estação de monta, que é só para manter o peso. E se for para corte, né? Não pensando na reprodução. Então, as fases da vida vai ser as fases de cria, de recria, crescimento e terminação. Então, essas que são a fase de vida aí, produtiva e reprodutiva desses animais. E da época do ano. Essa época do ano a gente sabe bem aqui na nossa região, né? Então, que é basicamente dividido em épocas, 2 épocas do ano. Aqui tem chuva e aqui não tem chuva, a época das secas e a época das águas. Né? Que tem efeito direto na disponibilidade de alimentos, né? Na qualidade, principalmente na disponibilidade, né? Muita chuva, capim cresce mais, né? Tem maior quantidade de capim e de maior qualidade. Sem chuva, o capim não cresce, seca rápido, demora a crescer, então menor disponibilidade de capim e pior qualidade. Então todos carecas já de saber isso, ok? Então vamos lá começar pelas crias, né? Então a cria, como está falando aqui, está na fase de amamentação, né? Então eles estão mamando. Vocês podem ver pela foto aqui, ó, que um é um aleitamento que a gente chama natural e o outro é artificial. Então esse aqui está mamando direto do teto da matriz e esse aqui está recebendo uma mamadeira, né? A primeira alimentação, que na verdade não tem a função principal de alimentação, é o colostro, né? A gente já estudou lá em bovino leiteiro, aqui é a mesma função. A principal função do colostro é relacionada à saúde, né? E à imunidade, né? Então, porque o colostro vai fornecer anticorpos para esse novo animal combater os agentes que podem gerar a doença nele, e esses agentes estão espalhados aí no meio ambiente, estão aqui nas fezes, estão no resto de comida, estão na madeira, podem estar em todo lugar. Só que a matriz já teve resistência a ele, passa a resistência através do colostro. Mas ele também serve como nutrição, né? Porque ele é rico em gordura, lactose,
E proteína. O ideal é que tome nas 3 primeiras horas de vida, né? A maior quantidade possível. Por quê? Porque o intestino dele vai estar pronto para absorver essas proteínas para gerar imunidade para ele. Essas proteínas que a gente chama de anticorpo ou imunoglobulina, que é o nome bonitinho técnico, né? Como eu falei para vocês, tem 2 tipos de aleitamento: o aleitamento natural, né? Esse aqui e esse aqui que é o artificial. O natural é feito apenas uma ordenha diária e logo após as crias são colocadas junto com as mães, sendo separado à tarde, né? Esse aqui é o manejo. Você vai ordenhar de manhã, depois da ordenha deixa as crias junto com as matrizes e aí elas vão mamar durante o dia, né? Lá no final da tarde você separa elas de novo para na manhã do dia seguinte, né? O útero tá cheio para você ter leite para ordenhar. Ok, e o aleitamento artificial, que é feito mais aí nas criação voltada à produção de leite, como é que é feito? Separa a cria logo após o nascimento ou após o mamado do colosso, né? Preferencialmente depois de mamar o colosso. E aí você vai ordenhar, pode ordenhar a cada 2 vezes por dia, né? Se for uma boa produtora de leite, de manhã e tarde. E dessa ordenha você tira um pouco do leite, coloca na madeira e fornece para a cria. E aí você está controlando a quantidade que ele vai consumir. Quanto é a quantidade que ele consome? Normalmente é em torno de 10% do peso da cria, né? Então, ele pesa, por exemplo, aí 10 quilos, vai ser 1 quilo, mas não chega pesando 10 quilos assim que nasce, é menos. A partir do momento que ele vai crescendo, né? O leite é o principal, a partir que nasce, cabo colosso, o leite é o principal alimento. Mas à medida que ele vai crescendo, outros alimentos vão entrando na dieta dele e ele vai, como mostra aqui, ó, para vocês, ele vai aprender a consumir esses outros alimentos. Que alimentos são esses? A gente pode dividir eles em 2 grupos, os volumosos, né? E os concentrados. Então, nos primeiros dias após a fase de colosso, para estimular o aparelho digestivo, você pode deixar ele no piquete junto com a matriz. E aí ele vai aprender como? Ele vai aprender observando o animal adulto, né? Observando a mãe lá, ela comendo, ele mesmo sem estar comendo grandes quantidades, ele vai tentar morder, mastigar, e com isso ele vai conseguindo, vai aprendendo, né? Como mostra a figura aqui, ó, tá na escola aqui, vai aprendendo a consumir o alimento sólido. Alguns autores, né, não todos, alguns recomendam que esse piquete ele fique próximo do aprisco, que é a instalação onde você vai recolher eles para passar a noite, né? E não esquecer que tem que ter disponibilidade de água e mineral para eles à vontade, né? O concentrado, né? Nós falamos de volumoso, né? O concentrado é ofertado em coxo privativo. Esse coxo privativo nada mais é do que aquele feeding que nós falamos lá em bovinos. Pode começar entre 10 e 15 dias de vida. Tem gente que fala aí a partir da segunda semana, né? Porque já passou a primeira semana só no leite, né? Sem consumir volumoso. Aí você quer entrar direto com concentrado. Com a utilização do CRIP, a cria pode ser desmamada com em torno de 60 dias, que vai depender da raça e da qualidade do pasto que está comendo. Então, o CRIP ele é sempre uma tecnologia para potencializar o ganho de peso do animal na fase de cria, para fazer ele que ganhe peso mais rápido e aí ser desmamado mais rápido, né? Pode trabalhar com ele junto, pode trabalhar com só um? Pode, por exemplo, se o pasto estiver bom, qual a função do volumoso e do concentrado? Nos primeiros vezes que o animal vai consumir esse alimento, já que ele estava consumindo só leite, é estimular o crescimento do rumen. Lembra que eu mostrei para vocês lá na introdução de bovino, que o consumo de alimento sólido ele ajuda o rumen a crescer, o rumen retículo a crescer. Quanto mais cresce, quanto mais rápido cresce o rumen, mais eficiente ele vai estar em consumir e tirar os nutrientes desses alimentos sólidos, que são os volumosos e os concentrados. Então, nos primeiros dias, os primeiros alimentos volumosos que ele vai consumir, que seja um capim de boa qualidade, né? Você coloca lá a matriz com suas crias num pasto de boa qualidade para eles aproveitarem esse capim, né? E estimular o rumen deles a crescerem, e o rumen efetivo, né? Efetivo que já trabalhando normal e crescendo, ele consegue consumir alimento sólido mais rápido, aproveitar esse alimento, ganhar peso mais rápido e ser desmamado mais rápido, uma coisa em sequência da outra.
Aqui é um esquema do aleitamento artificial, né? Então, por que aleitamento artificial? Porque no comércio, no mercado normal de atacado, né? O preço do leite da cabra é mais caro, por exemplo, do que o preço do leite da vaca. Então, melhor você trocar o leite de cabra pelo leite de vaca, que fica mais barato você dar esse leite de vaca para as crias e comercializar o leite da cabra. E como é que eu faço isso? Aqui tem um esquemazinho de troca de um site chamado Caprileite, esse site não existe, e tem um livro também deles aí. Então eles fizeram um esquema aqui, ó. Então, de quando nasce, né, do primeiro dia, até 90 dias, quando ele vai ser desmamado. Então, primeira semana, o leite vai tomar é o colostro, né? Frequência 4 a 5 vezes por dia. Então, tá vendo aqui que é aleitamento artificial. Então, ele não vai ficar junto com a matriz, você que vai lá fornecer para ele. Você pode usar nessa fase aqui o aleitamento natural? Pode, é uma adaptação. Você pode deixar ele com a, com a mãe, lembrando que isso aqui é o esquema de produção de leite, né? Você pode deixar ele junto com a matriz, não precisa ser 7 dias, mas pode deixar, por exemplo, 5, 4 dias, ele consumir o máximo de colostro, depois de você separa e segue esse esquema aqui de baixo. Então, aqui, ó, no primeiro esquema, ele está consumindo colostro, né? E aí o colostro não vai durar a semana toda, mas no momento vai acabar e vai virar o leite normal da cabra. E aí o que você faz? Você vai fornecer de 4 a 5 vezes por dia. Quanto é que vai fornecer? Né? De meio até 800 ml. Então, menos de 1 litro você vai fornecer. Né? A quantidade em litros por dia. Ó, tá vendo? Isso aqui é a quantidade do dia total, não é cada vez fornece. Então, você vai fornecer, por exemplo, 800 ml em 4 vezes, então vai ser só 200 ml em cada vez. Depois da primeira semana, você já começa a fazer a substituição da leite da cabra pelo leite da vaca. Então, no começo, você coloca 2 partes do leite da cabra, como mostra aqui 2 desse, né? Para uma parte do leite da vaca. Então, você vai ficar isso durante a segunda semana todinha aqui, até 11 dias. Fornecendo 3 vezes por dia. Então, tá vendo que dá uma mão de obra. E a quantidade total que ele vai consumir durante o dia é de 1 litro a 1,5 litro. Depende do score dele, né? Se tiver melhor, estiver consumindo concentrado, pode diminuir para 1 litro. Se estiver precisando demais, aumenta para 1,5 litro. A partir de 12 dias até 15 dias, você muda essa relação aqui, ó, de 2 de cabra. Então, aqui a maior parte do leite que eles consumiam ainda era da cabra. A partir de 12 dias fica igual, 1 para 1. Então, se ele vai consumir, por exemplo, 1 litro, você vai misturar, né? Meio litro de leite de cabra, meio litro de leite da vaca. O fornecimento 3 vezes por dia, né? Que é o padrão, de manhã, meio-dia e final da tarde. Consumindo ainda a mesma quantidade, de 1 litro a 1,5 litro. Aí mudou já aqui, né? Já está na terceira semana, 16 dias até 19 dias. Você vai trocar, agora vai inverter. Ó. Então, o de cabra vai ser uma parte para 2 do leite de vaca. Ou seja, se ele vai consumir, por exemplo, aqui 1,5 litro, então vai ser o quê? Meio litro de leite de cabra e 1 litro de leite de vaca. Então, misturado, fornece 3 vezes, divide em 3 fornecimentos para esse animal. Depois de 20 dias, aqui, ó, chegou em 20 dias, tira totalmente o leite da cabra aqui e deixa só o leite de vaca. Fornecer aqui, ó, 2 litros por dia em 3 vezes. E aí, depois disso, você vai manter só o leite de vaca. A diferença é que se aquele já está maior, já está consumindo alimento sólido, né? Já está com, ó, de 20, você começa com 20 dias, vai até 83 dias. Aí com 40 dias, 50 já está consumindo alimento sólido tranquilo. Então, você está quase desmamando. Então, chegou partindo dos 84 dias, só dá um fornecimento por dia e diminui a quantidade. Aí, com 90 dias, você encerra, né? Encerra o fornecimento de aleitamento artificial. Então, esse trabalho todo é para quê? Para fazer essa troca de leite aí. Lembrando, isso aqui é para o sistema de produção de leite de caprino. Se for para ovelha, vai ser a mesma coisa. Então, você vai é uma criação que é destinada a vender o leite, por isso você faz isso. Usa o leite da vaca e vende o leite da cabra. Por quê? Comercialmente, o leite da vaca é mais barato, né, do que o leite da cabra. Então, você diminui o custo aqui, usando o leite mais barato, e aumenta sua renda vendendo o leite que é mais caro, que é o da cabra. Ok?
Gente, esse vídeo tá ficando aqui com 34 minutos. Eu vou parar ele aqui, ok? E eu volto lá no... E vou continuar para não ficar o vídeo muito longo. Aí eu vou deixar 2 vídeos mais curtos. Beleza? Tudo tranquilo? Deixa eu parar aqui a gravação. E segue no próximo vídeo.